ao canal Faro Frame. Bem-vindo, pessoal, ao canal Faro Frame. Hoje vamos falar do filme Robocop de 2014. Metendo o nariz no filme alheio. E aí, pessoal? Hoje vamos falar do filme Robocop, aquele que foi feito de 2014, filme de José Padilha. Esse filme, ele, como você sabe, né, Pedro, lá do filme antigo, ele é um remake do filme de 87. Ele conta a história de um policial que sofreu um atentado. Isso. E aí existe a questão de dar uma sobrevida ao policial através de um robô. Então ele é uma junção da máquina com o humano, e aí vai toda a questão de discussão filosófica, política, humana, a respeito do que acontece quando você junta um humano com uma máquina. Exato. Essa é a sinopse básica. O que você acha aí do filme de 2014? Se você quiser dar umas pinceladas ali nos filmes originais, né? Eu vou pincelar. Vamos lá. O filme 2014, o remake do Robocop, não é um grande filme, porém, ele funciona para aquela pessoa que quer se distrair, ir ao cinema, passar algumas horas. É um filme de ação, tem muitos efeitos especiais. Uma coisa que eu gosto desse filme, isso. Já dando minha opinião, que traz aquele sentimento nostálgico de quem gostava do Robocop lá no passado. Porque eu acho que esse é o grande apelo, normalmente, de remake, né? Quando a pessoa faz um remake, aqueles fãs que já tinham do filme antigo. Pode ser. Porque a primeira vez que eu ouvi o tema, logo no começo do filme, eles colocam um tema que é do Robocop. Essa musiquinha foi sensacional. O filme Robocop de 87, o filme original, ele foi feito pelo cineasta Paul Verhoeven, que é um holandês. Verhoeven. Você é um conhecedor de holandês? Ik spreek een beetje Nederlands. O que é isso? Eu falo um pouco de holandês. Também. Também? Eu não. Para de mentir para as pessoas. Não, eu perguntei se você também falava. Spreekt du Nederlands? Você viu o sotaque? Amsterdã. Existiram coadjuvantes nesse Robocop que no primeiro não existiam. Então tem os coadjuvantes que o Padilha acaba trazendo, que é esse Dr. Bennett Norton. Tem os policiais, que acabam fazendo um pouco de debate de corrupção, né? Tem aqueles policiais corruptos. Tem o âncora da TV, que tem um programa que é o Elemento Novak, que ele traz uma discussão de como é o poder da influência da mídia, que é um programa mais reacionário, né? E tem os industriais e o departamento de marketing, que é uma indústria, que é a Omnicorp. No final das contas, ele traz um item lá de 87, que a Omnicorp era parte da OCP, como se fosse uma filial da OCP, e aí mostra essa questão da ganância do industrial, do cara de uma empresa que quer fazer um robô que domine os Estados Unidos, porque nesse filme 2014, o Robocop, eles já tinham uma questão de robôs e drones militares, etc. Mas era só para uso militar. Fora dos Estados Unidos. Existia uma lei nos Estados Unidos que não permitia isso. Isso. Então agora vamos falar dos bastidores do filme. As curiosidades do filme. Uma coisa interessante que tem nesse filme de 2014, não sei se você se recorda, aquela entrada que tem da MGM, que tem um leão rugindo, eles fazem uma versão modificada mostrando o Samuel L. Jackson, que interpretava o Pat Novak, fazendo exercício vocal. Que o Samuel Jackson faz o Datena, uma espécie de Datena. Uma espécie de Datena. O nome desse vagabundo aí? Como é o nome desse vagabundo? Como é o nome desse vagabundo? Você faz exercício vocal, Pedro? Eu faço exercício vocal sempre antes de entrar no ar. Eu faço exercício vocal. Eu ponho um dedinho de whisky. Uma coisa interessante, Pedro, a gente está falando de 2014, o filme de 2014, mas ele tem também a menção do filme de 87, né? Porque é o primeiro filme. E em 87, quando eles fizeram aquela armadura pro robô, eles fizeram uma coisa tão grande e pesada que o ator sofreu para conseguir interpretar aquilo, porque era super quente, ele tinha dificuldades, perdia peso toda a cena. E não tinha mobilidade nenhuma. Não tinha mobilidade e era uma coisa que ele ficou travado, então ele teve que fazer aula com coreógrafo, teve que fazer aula com mímico. Então essa é uma das explicações de por que ficou movimentos tão travados, né? Era um robô lento.
Isso é até uma coisa curiosa, porque você pensa, cara, um robô Vai pegar daquele, bandido o como? policial, o bandido fugia facilmente, né? Só sair correndo. Mas bem que ele atirava bem, né? Já no 2014 existe uma outra dinâmica, mais tecnologia, o robô pula, o robô corre, né? Faz toda uma diferença. Né? E aí, só voltando à questão do traje, o traje era tão grande que eles não conseguiam entrar no carro. Então as cenas que eles só faziam as cenas da abertura de porta, fechamento de porta, e quando o cara estava dentro do carro, ele só ficava de cueca. Então, sem o traje embaixo. Sem o traje a parte de embaixo baixo do traje. E aí quando precisava sair, eles gravavam a cena do pé apenas e pronto. E esse filme de 87, hoje, se você for assistir, ele não funciona bem. Ele não vai causar um impacto. Porque ele é... Primeiro, a tecnologia da época, os efeitos especiais eram risíveis para quem vive com esses efeitos especiais de hoje. Aquele robozinho lá não consegue subir escada, cai, chora que nem um bebê. Isso é verdade. É patético. E o vilão do filme é um símbolo da comédia hoje. Sério? Ele é o Kurtwood Smith, que faz o That 70 Show. Você assiste That 70 Show? Dumbass! O Kurtwood Smith, ele é um astro da comédia. Ele é muito ligado ao That 70 Show, porque ele é um cara engraçado e talvez seja meio que um anticlímax, o vilão do filme. É o vilão do filme. Se bem que não, né? Nada impede que o vilão seja engraçado, até porque ele tem umas piadinhas ali, aquelas piadinhas sagazes. Sim. Well, I guess we're gonna be friends after all. Richard. Mas a não ser que você goste do Robocop, ele vai ser um eterno clássico. Eterno clássico. Ele é um filme despretensioso. Vai gostar desse filme quem gosta de ação, quem gosta do Robocop, ou então quer passar um tempo... Tem a nostalgia, a memória nostálgica. Né? É um divertimento e tal. Ele tem uma avaliação no IMDb de 6.1. E o de 87 tem de 7.5. Né? Mesmo com a questão de defeitos especiais que existiam, ainda ele tem uma boa avaliação. O de 87 ele vem com todo um clima de Robocop. Era a época do Robocop, eu era criança, você, um pouco de 3 anos mais velho que eu acho. Você lembra que tinha bonequinho do Robocop, videogame. Robocop era o momento Robocop. Mas o primeiro Robocop foi feito pelo diretor holandês, Paul Verhoeven. Mas ele não foi escrito, ele não dirigiu o segundo e o terceiro, foi já dirigido, teve uma pegada muito mais de quadrinhos, era uma coisa mais violenta, etc. Depois foi atenuado, foi reescrito o script do 2 durante os sets, durante as filmagens, né? E aí depois teve essa aproximação com quadrinhos, né? Que aí ele... Você falou de coisa violenta, você sabe que uma das primeiras cenas do Robocop em 87 é aquele cara sendo baleado... Porra, ele é fuzilado, aquilo cara, lá era forte pra época. Cara... Ele joga a arma e o robô larga sua arma, joga, não largou. Aquela cena é violentíssima. Eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, que coisa feia. Então, mas aí o Robocop, ele teve toda essa sequência, teve o uso da marca, a construção de aproximação de crianças também, porque eles suavizaram a história, deixaram um robô mais água com açúcar, né? E os vilões eram mais caricatos também, então era uma coisa... Kurtwood Smith. Dumbass! Mais no estilo de Batman das antigas, né? Aquela coisa caricata. E você sabe que eu falei que o Robocop era coqueluche? De fato era. Ele é uma franquia. Tem o filme de 87, depois tem o filme de 90, 91, tem 93, que é Robocop 1, 2 e 3. Tem uma série que não saiu bem. Série de TV, né? Série de TV. Sim. Teve 4 episódios. Tem desenho animado. Tem alguns desenhos animados, tem quadrinhos. Tem quadrinhos, né? Videogame. Ah, sim, videogame também. Com certeza. E bonequinhos que eu tinha um bonequinho do Robocop. Eu tinha, mas eu tinha vários bonequinhos. Eu colecionava. Depois não é fã. Action figure. Não, mas vou te falar, o Robocop, ele é da época do Rambo. Ah, sim. Então, eu tinha um bonequinho do Rambo. Isso é uma coisa interessante, que o Rambo, Conan e Robocop eram heróis, teoricamente, para ser super violentos, mas eles foram trazidos para o mundo das crianças, né? Porque foram vendidos. Conan, imagina um Conan, era um bárbaro assassino, né? O Rambo, o próprio Robocop, que é um policial, uma máquina que mata e tudo mais. Mas eu vi um par de desenho e é meio patético, porque não sei se calhou de eu ver essa, sempre não vi o desenho inteiro, né? Fui ver de curiosidade. Robocop no encontro de amor com a sua parceira de força policial, indo ao restaurante. Que beleza. E ela fala, obrigado, Murphy. De nada, o prazer é meu.
você está servida, toma um negocinho, né? Dá um gole de óleo. Um gole de óleo. E aí é legal que ele entra no restaurante, as pessoas estão olhando, Robocop, isso aqui é no desenho, né? Aí ele tira a cabeça dele, aquele capacete, fica aquela carecona, né? Só as luzinhas. Ele olha assim, estou desconfortável. Mas tem uma hora que aí o encontro é interrompido por um assalto, um roubo, né? Ele deixa a mina ficar puta. Você me abandona. Eu tenho que fazer meu trabalho. Uma coisa legal é as diferenças entre os filmes, né? De 87 e 2014. Obviamente você vai fazer comparação do remake, né? Uhum. Tem uma coisa primordial nesse filme de 14, que é a forma que o detetive Murphy morre. No de 87 é muito mais impactante. Ele é fuzilado, né? E o fato dele morrer de verdade, a família não sabe que ele está vivo. Ele mesmo não sabe que é o detetive Murphy mais. Ele é um robô agora. E ele tem um casinho, eu estava falando desse caso, ele tem um casinho com a... Você sente que tem uma química entre ele e a menina amiga, a parceira dele. Murphy, it's you. 14 já não é uma parceira feminina, um homem, né? Uhum. E aí existe essa questão de 14, ele já sabe, a família dele conhece ele vai visitar a família, ele já sabe que é ele mesmo, que é o Murphy, né? Então quebra um pouco isso, né? Pega a mística, né? Esse filme tem muito clichê. E qual é o clichê, o grande clichê desse filme, você sabe? O grande clichê que acontece no de 87 e no de 2014, e acontece em outros filmes que tem esse negócio de lapso de memória, é aquela hora que ele tá robô, que a parte humana já não comanda mais ele, aí a mulher olha pra ele e fala, Murphy, sou eu sei que você vai está trazer ele lá de dentro. Eu né? sei que você está aí dentro. Aí ele fica, não, matar. Não, você lembra de mim? Eu te amo, eu sei que você... Aí, só falta cair uma lagriminha aqui, né? Tipo... Do robô, sai uma aguinha, né? Faz... E você sabe que tem uma cena meio bizarra nisso, desnecessária. Porque lá pelas tantas, o CEO da... Como é que chama a empresa? Omniscorp? Lá, como é que chama? Omnicorp. Um braço da OCP. Yes. E tem uma hora que esse cara tá fugindo, que o Robocop, ele descobriu que o cara tá na ilegalidade, sei lá. Sim. Só que aí o Robocop, quando chega nele, ele fala assim, é o Michael Keaton, que é o... E o Michael Keaton tem aquele jeito assim, pode tirar. Esse é todos os personagens, até quando ele fazia o Batman, assim, pode atirar em mim. Aí o Robocop mira. Ele não consegue, porque ele tá com o código vermelho. Né? Tem a diretriz, né? Você não pode atirar... Então por que o cara tava fugindo? Mas o Michael Keaton sabe por que ele não? Não pode, você não pode atirar em mim. Ele sempre tem aqueles tigres assim. Não pode. Então por que não pode? It's just Captain. Just Captain. Você tinha comentado sobre o filme ser despretensioso, mas ele tem alguns elementos que são interessantes. Ele traz alguns nomes ali que são âncoras para coisas externas, né? Por exemplo, o Pat Novak. Ele é baseado em analistas conservadores de TV, que um deles é o Pat Buchanan. Deve ser Buchanan. Buchanan. Eu acho que é. Pat Buchanan. E o outro é o Robert Novak. Então esse nome Novak existe na realidade. Então eles fizeram uma junção para falar que esse cara, o Pat Novak, seria um apresentador de TV de um programa reacionário que defende uma posição. Então você está dizendo para mim que ele não foi inspirado no Datena? Esse vagabundo aí! Como é o nome desse vagabundo? Como é o nome desse vagabundo? E aí outro nome que existe no filme é o Dr. Dennett Norton, que é aquele que apoia que é um entusiasta da pesquisa. Interpretado por Gary Oldman. Gary Oldman. Que também fez Drácula. Que fez Batman. Ele era o comissário Gordon. Sim. Isso. O Dr. Dennett Norton é uma homenagem para um filósofo real que existe, que é o Daniel Dennett. Ele é um cara entusiasta de inteligência artificial, é um filósofo da mente, de biologia, e ele é considerado um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, que estão entre eles Richard Dawkins, está Sam Harris e o Christopher Hitchens. Como professor de inglês, é meu dever interromper esse broadcast para dizer que não é Dawkins, é Richard Dawkins. O A e o W tem o som de O. Por isso que você fala só. Você fala Hawk. Muito bem. Dawkins. Richard Dawkins. Isso.
Outro nome que existe no filme, existe essa questão de quem defende o robô, É. a inteligência artificial e tudo mais, existe um outro que defende, que está em contraponto, né, contra robôs, tecnologia, né. Então existe o senador Hubert Dreyfus, que ele é, na verdade, uma homenagem a um professor que criticava a inteligência artificial, que é o mesmo nome, Hubert Dreyfus, criticava um pouco essa questão da relação dos robôs, que os robôs, máquinas e algoritmos podem... Ele não é preparado para tomar decisões difíceis, que seria uma coisa só para humanos, né? E aí esse gancho, né, que existe nessa dinâmica de comparar as duas coisas, que pode ser outro jeito de entender o filme também, e você ter uma conciliação das visões de Dennett e Dreyfus, ele é descrito nos livros do Yuval Noah. Esse livro, Homo Deus, é um livro que debate sobre como o humano pode ser melhorado através de órgãos artificiais, de peças robóticas, que você pode se tornar um super-humano, discute a questão de algoritmos, como que o algoritmo tomando uma consciência, o que seria a consciência de um algoritmo, né? Acho que a gente pode ir embora, Pedro. Fala tchau em holandês. Não sei, Totsins. Calma. Totsins. Você tá impressionado que eu sei holandês? Action!